Você já se perguntou por que tantas pessoas dizem que tudo muda depois dos R$ 100.000 acumulados? Juntar R$ 100.000 pode ser demorado, mas se você ainda não alcançou essa marca ou alcançou muito recentemente, saiba que o resto do trajeto fica muito mais tranquilo. Então foque nos primeiros 100 mil, que 1 milhão virá naturalmente. Afinal, juntar 100 mil já é metade do caminho até o primeiro milhão. Nesse vídeo eu vou explicar a mágica financeira que acontece depois de acumular essa quantia. Primeiramente, não tem como falar dessa grande mudança sem falar sobre juros compostos. Assumindo que uma pessoa invista R$ 1.000 por mês com uma taxa de juros média de 10,5% ao ano, que é a Selic que a gente tem hoje no Brasil, essa pessoa atingiria R$ 100.000 em 6 anos. Agora, olha só que interessante, dos 100 mil até os 200 mil, 4 anos. Dos 200 mil para os 300 mil, 2 anos e meio. E se a gente olhar mais para frente, dos 900 mil até 1 milhão, 11 meses. Percebe o que está acontecendo? Cada vez fica mais e mais fácil acumular dinheiro. Qual que é a lógica aqui? Juros compostos, ou seja, juros que incidem sobre juros. À medida que o tempo vai passando, o quanto você aporta fica cada vez menos relevante, porque os juros que o seu dinheiro está rendendo ficam cada vez maiores, os juros começam a trabalhar cada vez mais para você. Com essa taxa de juros, se você tem 100 mil investidos, o seu dinheiro já rende R$ 835 por mês. Agora, se você tem 200 mil, já rende R$ 1.976. Com 900 mil investidos, o seu dinheiro já rende em torno de R$ 7.500 por mês. Percebe que agora o valor do rendimento mensal já é muito maior do que aqueles R$ 1.000 que a gente estava aportando? E por que antes de alcançar 100 mil reais é tão mais difícil? Dois motivos. Primeiro, o marco dos 100 mil representa um fator psicológico, afinal, quem não quer atingir essa marca? Além, obviamente, do seu valor financeiro, ele tem um valor simbólico. Ele representa, que você é capaz de chegar lá, o que é motivo de orgulho e te mantém motivado. E dois, representa segurança, representa conforto, representa que se algum imprevisto acontecer, você tem uma reserva considerável. E o segundo motivo, porque antes dos 100 mil é tão mais difícil, é porque antes desse valor, ou em torno desse valor, 900, 100 mil reais, você não tem capital suficiente para que os juros compostos trabalhem de forma efetiva. Se você tem apenas 10 mil aplicados, isso renderia um pouco mais de R$ 80 por mês. Com 20 mil, R$ 167. E com 50 mil, 418. Nessa fase inicial, o maior fator determinante de acúmulo de riqueza não vai vir dos juros ou dos seus investimentos, mas sim de quanto você será capaz de aportar todo mês. Agora, depois dos 100 mil reais, esse jogo começa a mudar. O fator determinante de acúmulo de riqueza virá dos seus investimentos, e ele começa a se tornar relevante, e muito. Vamos ver isso na prática. Esse gráfico mostra o valor acumulado de uma pessoa, seguindo esse nosso exemplo, e quanto do total acumulado veio dos aportes, do salário dessa pessoa, e quanto veio dos juros, dos rendimentos. Perceba como nos primeiros anos quase tudo veio dos aportes e ela não ganhou praticamente nada com juros. Mas esse jogo começa a inverter. Nesse cenário, ao longo de todo o período, a pessoa está investindo R$ 1.000 por mês, isso não muda, mas nos primeiros anos ela está recebendo de juros muito pouco. A diferença é que ela começa a receber muito mais juros ao ponto desses R$ 1.000 ficarem relevantes. Perceba como no final desse período, aqui a gente está falando de 30 anos, ela teria acumulado 2.273.000, mas investido, ou seja, tirado do seu próprio bolso, apenas 360.000. 1.900.000 foram apenas juros, dinheiro que se criou sozinho. Já ouviu falar daquela expressão, deixe o dinheiro trabalhar para você? Exatamente isso aqui. Agora que a gente entendeu a lógica matemática por trás da magia financeira depois dos 100 mil reais, a gente vai entender mais dois pontos importantíssimos: diversificação e estabilidade. Antes de atingir os 100 mil reais, você provavelmente já começou a investir e planejar suas finanças. Diversificação e planejamento são possíveis desde o início, mas o que muda ao atingir esse valor é a amplitude e flexibilidade que você ganha. Ao acumular 100 mil reais, você pode diversificar sua carteira de investimento de maneira mais eficiente. Com mais capital, é possível dividir seus recursos entre uma maior variedade de ativos, como ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa ou até mesmo criptomoedas. Cada um desses ativos se comporta de maneira diferente em diversas condições de mercado, o que ajuda a proteger o seu patrimônio, reduzir riscos e potencializar os seus ganhos. Por exemplo,
Enquanto as ações podem oferecer um alto potencial de crescimento, elas também vêm com maior volatilidade. Já os fundos imobiliários oferecem uma renda passiva constante, além da valorização do patrimônio. Títulos de renda fixa proporcionam segurança e estabilidade, e as criptomoedas, embora arriscadas, podem trazer retornos substanciais. Além disso, alguns investimentos exigem um capital mínimo mais elevado. Com R$100 mil, você tem a oportunidade de acessar eles, sem que eles comprometam grande parte da sua carteira, e dessa forma você ainda consegue manter seus investimentos diversificados. O que não seria possível com uma quantia pequena, pois esses investimentos ocupariam uma parcela muito grande dos seus ativos e você estaria se expondo muito a esses determinados ativos, o que pode ser arriscado, no sentido de que, se alguma coisa acontecer especificamente com esse ativo, te impactaria muito, o que não acontece quando você tem uma carteira diversificada. Então, ter essa quantia abre portas para oportunidades de maior rentabilidade e exclusividade, como fundos de investimento diferenciados. Com mais opções à disposição, você pode adaptar a sua estratégia de investimento conforme suas metas e o cenário econômico, aproveitando melhor as oportunidades de mercado. Outro ponto é o planejamento financeiro. Isso é fundamental em qualquer estágio, mas com R$100 mil, você alcança uma nova dimensão de estabilidade e segurança. Uma reserva de emergência robusta é essencial para lidar com imprevistos. E com essa quantia, você pode garantir uma cobertura ainda maior, proporcionando tranquilidade em situações adversas. Precisa cobrir alguma emergência médica? Tudo bem, você tem essa quantia. Perdeu um emprego e precisa manter o custo de vida? Tudo bem, você está protegido. O carro estragou e precisa de manutenção? Tranquilo. Claro que a ideia central é manter esse dinheiro aplicado para que os juros compostos trabalhem mais fortemente para você. Mas o que eu quero dizer é que essa marca de 100 mil também funciona como um símbolo de segurança, para se caso algum imprevisto vir a acontecer, você está protegido. Além de cobrir emergências, ter 100 mil permite que você se concentre em metas financeiras de longo prazo, como aposentadoria, por exemplo. Afinal, todos nós queremos viver com conforto, principalmente quando já estamos mais velhos. E se a gente depender apenas do INSS, dificilmente a gente vai conseguir ter esse conforto lá na frente. Nesse sentido, o acúmulo de 100 mil é só o primeiro passo, para que lá na frente a gente consiga ter 1 milhão ou alguns milhões acumulados para ter uma renda passiva de 10, 20 ou 30 mil por mês. Revisar e ajustar o seu plano financeiro regularmente é crucial para se manter no caminho certo. Com 100 mil, você tem mais flexibilidade para fazer ajustes em seus investimentos conforme as condições de mercado mudam, aproveitando oportunidades e minimizando os riscos. Revisar e ajustar o seu planejamento financeiro regularmente é crucial para se manter no caminho certo. Com 100 mil, você tem mais flexibilidade para fazer ajustes nos seus investimentos conforme as condições de mercado vão mudando, e assim aproveitando oportunidades e minimizando os riscos. Agora que você entende a mágica financeira após os 100 mil, está na hora de agir. Então comece hoje, invista com sabedoria e veja o seu futuro financeiro se transformando. Mas tenha em mente que no início o fator mais determinante será quanto você aportará e não os seus investimentos. Os investimentos vão começar a ser relevantes e muito, mas depois de 10, 15 ou 20 anos. Se você quer saber como alcançar 100 mil de forma mais rápida, a gente preparou um vídeo só falando sobre isso, com 5 dicas práticas de como você pode fazer isso acontecer. Eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas e experiências. Um abraço e até a próxima!